Pessoal, tudo bem? Vídeo hoje eu vou falar para vocês sobre a neurite vestibular, uma das mais terríveis doenças que acometem aí o sistema vestibular e dá a sensação para a gente de vertigem. Então logo, como vocês viram, a neurite vestibular é uma das muitas doenças que as pessoas chamam por aí de labirintite, E essa uma das mais terríveis aí, uma das mais incômodas. Como que é o quadro de uma neurite vestibular? Então a pessoa de repente, um belo dia, subitamente, começa com uma vertigem muito importante, uma vertigem muito incômoda. Então a sensação de que as coisas estão em movimento, que as coisas estão girando, que as coisas estão balançando. Junto com isso, uma sensação muito intensa de enjoo, muitas pessoas acabam vomitando e uma dificuldade postural muito grande. A pessoa não consegue nem levantar, muitas vezes não consegue nem ficar sentada, porque o corpo fica jogando para o lado. É um quadro agudo, como eu falei, e o problema dele, por que é tão terrível a doença? Porque é um quadro que perdura muitas horas. Então, é um quadro que normalmente leva a pessoa a um hospital. Normalmente, essa pessoa tem a suspeita de um derrame, normalmente é feito vários exames para descartar derrame. E é um quadro que deixa a pessoa muito incapacidade por um período grande de tempo. Então a pessoa vai apresentando uma melhora, mas muito paulatina. Então no dia seguinte já roda um pouco menos, já vomita um pouco menos, já consegue ficar sentado. No outro começa a conseguir andar um pouquinho com dificuldade, a sensação de girar vai passando aos poucos. Então a melhora da pessoa ela é gradual. Então por que acontece a neurite vestibular? Vocês já devem ter visto em outro vídeo meu que eu expliquei as peças lá que compõem o meu sistema vestibular, que é o sistema neurológico que controla o equilíbrio e a postura do ser humano. E bom, uma pecinha fundamental é o meu nervo vestibular. O que é o nervo vestibular? É um fio, vamos brincar assim, que liga o meu labirinto ao meu cérebro, como vocês estão vendo aí na imagem. Então toda a informação de movimento que o meu labirinto capta é mandado em tempo real para o meu cérebro através desse fio do nervo vestibular. Na neurite vestibular, o que acontece? Neurite, ite de inflamação, neurite, inflamação do nervo vestibular. Então, nada mais é do que, de repente, o meu nervo inflama e para de funcionar. Por que inflama? A gente ainda não sabe. Já se pensou no passado que talvez fosse um vírus, mas nunca foi comprovado. A causa, hoje em dia, é obscura. A gente não faz ideia de por que o nervo inflama, mas a gente sabe que acontece. Inflamou o nervo, o sistema todo entra em colapso, para de funcionar, porque de um lado o labirinto e o nervo está funcionando bem, do outro o nervo não está funcionando. Então a informação está chegando toda desproporcional para o meu cérebro e isso vai me dar a sensação de vertigem e a dificuldade postural. Com o passar do tempo e alguns remédios que eu faço na fase aguda, eu consigo desinflamar meu nervo para que aos poucos ele volte a funcionar de novo. Mas muitas vezes, na verdade, na maior parte das vezes, aquele nervo que inflamou, ele não volta a ficar 100%. Então eu fico com um lado funcionando 100% e o outro lado funcionando 30%, 40%, 50%, funcionando menos que o outro lado. Mas aí quem entra na jogada para recalibrar todo o meu sistema é o meu cérebro. Em especial a parte chamada cerebelo, que é a parte lá dentro que recebe as informações do labirinto. Então essa parte do cérebro entra, recalibra o meu sistema ao longo do tempo e isso faz com que eu volte a readquirir meu equilíbrio. Muita gente acaba ficando com sequela no equilíbrio. O equilíbrio nunca mais volta a ser 100% como era antes. E isso acaba sendo muito prejudicial aí para algumas profissões, até mesmo para dirigir, enfim. Existe também toda uma postura fisioterápica que tem que ser adotada para essa doença, então a pessoa tem que fazer muita fisioterapia para ajudar o sistema a recalibrar. E o excesso de remédios que inibem o meu labirinto, que a gente chama de inibidores vestibulares, Dramin, Meclin, Plasil, ondansetrona, etc., tem que tomar muito cuidado, porque esses medicamentos eles têm que ser usados por um curto espaço de tempo. Se eles são usados de forma abusiva por muito tempo, isso pode prejudicar a recalibragem desse meu sistema e pode ser mais prejudicial do que benéfico. Então o remédio tem que ser muito bem ponderado, quais remédios serão usados e até quando eles serão usados. Acho que a dica de hoje era essa.
Vale a pena, se você não está entendendo muito bem sobre o sistema vestibular, dá uma conferida nos meus outros vídeos. Tem vários videozinhos bacanas aí sobre o assunto. Semana que vem mais um tema aí sobre as nossas especialidades. Um abraço.